Olá! Hoje nós vamos falar da reorganização de uma família diante da realidade de um diagnóstico de um filho autista. Esse diagnóstico, ele traz em si muita preocupação e um peso muito grande para uma família. Vários autores apontam que uma boa interação conjugal dos pais auxiliam na interação com seus filhos. Se eles estão bem entre eles, eles vão estar bem, com mais paciência com os filhos também. Porque essa harmonia e esse equilíbrio do dia a dia trazem segurança para a criança. E principalmente se essa criança for uma criança autista, que apresentam respostas incomuns aos estímulos sensoriais, que elas têm uma certa sensibilidade às situações, principalmente a conflitos, onde existem falas mais fortes, se fala mais alto numa discussão. Isso tudo é estressante e aterrorizante para uma criança que tem autismo. Então isso vai impactar na qualidade de vida e no próprio desenvolvimento dessa criança. Mas aqui não estou falando que a família tem que ficar perfeita após esse diagnóstico. A gente sabe que existe uma desorganização, uma insegurança de saber o que vem pela frente, de entender mais sobre aquele diagnóstico. Por mais que os pais já estejam antes preparados para receber esse diagnóstico, no momento em que se torna realidade, todas as preocupações vêm à tona e tudo se torna maior. Então existem sentimentos familiares que são comuns neste momento. É o impacto do recebimento da notícia, tem a fuga daquela situação, não, mas não é, vamos procurar uma outra opinião. Existe um sofrimento inerente a essa situação, uma insegurança em relação ao que nós vamos fazer agora, como é que vai ser a nossa vida, uma negação junto, então começa-se a negar a evolução, o prognóstico, negar aquela situação toda, rejeitar, né? Aquela situação, não é rejeitar a criança, mas rejeitar o que tudo aquilo está trazendo de modificação para a vida. Uma culpa por isso também, de que família veio, da onde é, a genética é tua, ainda mais que agora se sabe que o fator genético é preponderante. A genética é tua, quem na tua família, na minha, então uma culpa. E a principal delas, o sentimento de impotência. O que vamos fazer? Eu não consigo nada diante disso. E tudo isso é um fator muito estressante que afeta diretamente as relações do casal. Mudanças podem ocorrer após o diagnóstico de uma criança autista para uma família. Pode existir desligamento do emprego de um dos pais, com isso vai haver um impacto financeiro, a restrição do lar e dos amigos, os pais se fecham mais, às vezes porque não querem dividir essa situação com os amigos se afastam mais porque não sabem como agir e veem que eles estão passando por um movimento todo diferente na vida deles. Os pais passam a ter uma dedicação exclusiva para aquele filho. Inclusive, isso muito preocupante quando tem outros irmãos, só existe aquele. A ausência de pessoas que querem ajudar efetivamente, que querem participar pelo medo até do que isso significa. Então ocorre um isolamento social dos pais, por medo do julgamento externo, por medo das opiniões dos outros e, como eu já falei antes, o abandono dos outros filhos, que é uma coisa que é bem determinante, porque naquele momento não vai se resolver a situação, não vai haver uma modificação na situação da criança que tem autismo e pode se prejudicar o desenvolvimento dos outros. E é muito complicado para os pais, porque o que fazer? Estão num momento de luto, de negação, de tudo isso que nós já falamos antes, e ao mesmo tempo tem que agir normalmente para que não aumente o problema, para que o desenvolvimento não seja afetado pelas questões emocionais. É muito complicado nesse início. Então esse alto nível de estresse parental, principalmente das mães, que acabam assumindo para elas a integralidade dos tratamentos, do diagnóstico, da organização desta criança, confirma que há necessidade de um maior suporte social, uma rede de apoio, pois quando ocorre essa sobrecarga de tarefas nos cuidados da criança, as inúmeras consultas, os exames, a terapia, às vezes anterior a isso a demora no fechamento do diagnóstico, levanta-se a hipótese, mas o diagnóstico não é concluído. Junto tudo isso com as responsabilidades de casa dos pais, do trabalho e de outros filhos, torna um fator estressante. Então é preciso que os pais cuidem da sua saúde mental e saibam que, se não estiverem íntegros, inteiros, saudáveis, não vão conseguir ajudar o seu filho.
Outra coisa que é comum é a separação dos casais após o diagnóstico do TEA. Ocorre uma reação de, como eu já falei antes, de culpabilidade recíproca entre os cônjuges, dúvidas de qual familiar veio, se terão outros filhos com a mesma condição. E essa postura diversa na aceitação, um aceita mais, o outro não aceita, postura na condução do próprio filho, das próprias terapias, um acha importante, o outro não. Existem inúmeras divergências nesse momento, existem inúmeros sentimentos. Isso prejudica e até inviabiliza a qualidade da intimidade do casal. Passam a não ter mais relacionamento sexual, o convívio deles é só em torno da criança, em torno do problema. Então, a gente sabe como profissional que é muito difícil para os pais, mas precisa haver um equilíbrio. Tem que continuar, a vida segue, vai se modificar, tem que haver uma nova organização familiar, mas os pais precisam fazer coisas que faziam antes. A vida não pode mudar totalmente. Nesse momento, é importante que essas mudanças familiares levem a uma compreensão dos papéis de cada um, de uma ressignificação dessa dinâmica familiar. Ou seja, necessita identificar fatores que são estressantes para a família, para que esses fatores sirvam de fortalecimento de vínculos e de elos entre os pais. Precisa haver uma compreensão de que nesse momento não existe nenhum mais prejudicado. Os dois estão comprometidos igualmente. Necessitam compreender que suas atitudes diante da criança vão influenciar muito, que o autismo é um diagnóstico. O que tudo isso significa nas suas vidas? Tem que compreender isso para poder adequar e saber que não vai ser determinante nas relações, que as relações, conforme elas se forem conduzidas, elas vão ser determinantes no desenvolvimento do filho. Então imagine uma criança com autismo que não gosta de imprevisibilidade, que está acostumado com pai e mãe dentro de casa, de repente o clima todo muda, os pais estão estressados ou se separam, um pai vai embora, tudo isso é um entrave ao desenvolvimento dessa criança. É importante que se tente manter o máximo possível o equilíbrio, a esperança e os laços de amor entre os pais e a criança autista e os outros filhos, caso haja. Se você gostou desse assunto, curta o vídeo, deixe um comentário se você tem alguma dúvida. Obrigada, até a próxima.